Vocês me permitam falar aqui de baixo, porque aqui eu vou me sentir meio preso. A gente tem o costume de sala de aula, e sala de aula você fica para lá e para cá, né? Então, se eu ficar aqui, eu vou começar a bater a perna, bater o braço, vou me machucar, e essa não é a intenção. Prazer em revê-los, aqueles que já estiveram conosco aqui, de outra feita, né? Quando estivemos aqui, acho que em 2004, Adelino? 2004, segundo semestre do ciclo de palestras, foi a primeira, né? E foi pedido para repetir, e realmente é um tema que vocês vão perceber que é de muita importância, tem uma aplicação prática interessante. Eu gosto sempre de agradecer ao amigo Viana pela oportunidade que nos dá de exercer esse mistério que a gente faz com muito carinho, que é propagar conhecimento, trocar conhecimento, discutir ideias a respeito de temas importantes. E esse é um tema importante, tanto na esfera do trabalho do dia a dia do corretor, como na esfera institucional, né? Da importância do corretor de imóveis em relação à sociedade que ele vive, à sociedade que nós vivemos. Então, ele tem esses dois ícones de importância que nós vamos deixar bem separados hoje aqui. De 2004 para cá, existiram algumas novidades, existiram algumas mudanças de entendimento em relação ao tema. Então, não sei se alguém estava aqui em 2004, nessa mesma palestra. Alguém estava em 2004? Tenho dois aqui, três. Alguém daqui, desse bloco? Daqui? O nobre colega, eu lembro. Eu esqueci o nome, porque é muita gente que eu conheço, então é exigir muito da gente. Mas conheço, conversamos, né? Foi ótima a nossa passagem por aqui. Então, de lá para cá, tem algumas novidades, tem alguma coisinha interessante que a gente vai acrescentar. Mas, antes de começar essa palestra, em todos os locais que eu proferi, e assim vou começar de novo, eu iniciei com uma colocação em relação à posição do corretor de imóveis em relação à avaliação imobiliária. Por que iniciar assim? Porque se eu vou falar de valor venal, se eu vou falar de planta genérica de valores, eu vou falar de avaliação imobiliária. Os senhores concordam? E nesse ponto nós temos uma novidade muito interessante. Muito assustadora, dependendo da forma que a gente olha para ela. Então, eu vou dedicar aí uns 10 minutinhos iniciais. Parece que vai fugir do tema, mas não vai, porque a avaliação imobiliária é fundamental no tema valor venal, é fundamental no tema planta genérica de valores, lançamento de IPTU. Vocês me perdoem, devo contar a historinha de novo, né? Mas história boa a gente ouve, né? Do Chapeuzinho Vermelho a gente não ouvia 200 vezes quando a gente era criança. Então essa aqui... Eu vou começar com uma história do dia a dia de vocês. E eu autorizo a qualquer um que estiver aqui a me interromper se eu falar alguma mentira no decorrer, né, dessa história que eu vou contar. Se eu falar alguma coisa que não é a realidade, vocês podem me interromper. Vamos supor que haja necessidade de uma avaliação imobiliária, seja num processo judicial, seja numa grande transação imobiliária, onde se exija uma avaliação imobiliária mais criteriosa, mais fundamentada, um laudo de avaliação imobiliária com um método comparativo, com todas aquelas fórmulas de estatística e por aí afora. Aí, quem de direito contrata lá um engenheiro ou um arquiteto. Não tenho nada contra essas duas categorias, pelo contrário, são categorias que eu estimo muito. Aliás, eu tenho que estimar, porque eu tenho umas 9, 10 construtoras que são minhas clientes no escritório, então eu tenho que gostar muito, né, de engenheiro e arquiteto.
Aí, esse engenheiro, esse arquiteto é contratado ou é nomeado como perito num processo judicial. A primeira coisa que ele faz, qual é? Ele vai até uma imobiliária, ou vai até uma amiga, um amigo corretor de imóveis, porque ele vai montar um corpo. E ele vai buscar, né, vamos chamar assim, metaforicamente, o principal órgão do corpo, que é o coração. Ele vai buscar o coração deste laudo que ele vai elaborar, ele vai buscar com quem? Com o corretor de imóveis, não é isso? Porque é o corretor de imóveis que vive o dia a dia do mercado imobiliário, que sai da sua casa às 6, 7 horas da manhã e às vezes volta às 11, meia-noite, e ainda já pensando no que vai ter que fazer o dia seguinte. Imagina agora, numa época de carnaval, todo mundo querendo fazer locação, todo mundo cotando preço, todo mundo se inteirando ainda mais do mercado imobiliário. Então, ele vai até o escritório do corretor e lá ele busca o coração dessa avaliação. Ele chega para o corretor e vai perguntar, olha, me dá informação sobre o valor deste imóvel. O corretor está 1, 2, 3, 4, 10, 40, ou como levantar a mão lá em Franca, 55 anos trabalhando no mercado imobiliário. Então, essa experiência do dia a dia dá condição para esse corretor, em 5 segundos, de dizer o valor daquele imóvel, porque ele já tem mapeado em sua cabeça todos os valores, né, médios da cidade. Então, em 5, 10 segundos, ou no máximo uma consulta brevíssima aos seus apontamentos, ele diz, esse imóvel vale tanto. O engenheiro arquiteto vai até o seu escritório e trata esse dado valiosíssimo que o corretor forneceu, ele trata com as fórmulas de depreciação, uma coisa aqui, outra coisa ali, elabora o laudo dentro das normas técnicas da ABNT, põe uma capa bonita, né, toda aquela frescura e tal, vai até quem encomendou o laudo, entrega, e vamos supor que ele tenha cobrado por esse laudo R$5.000. Como ele entregou esse laudo 4 horas da tarde, ainda está no horário comercial. Aí ele volta ao escritório do corretor de imóveis que lhe deu o coração deste laudo e reparte com o corretor de imóveis os honorários recebidos, R$2.500 para cada um. Isso é o dia a dia. Não. Todo estado, não é isso? Tem alguma coisa que não bate com a realidade? Então vocês me digam, por favor. O que não bate com a realidade? Para mim está perfeito isso. Eu, inclusive, se fosse engenheiro, faria isso em consideração a informação mais importante que eu recebi do laudo, né? Ao conhecimento diuturno do mercado imobiliário que o corretor tem. Então não é assim. Então eu vou fazer mais uma tentativa. Vamos fazer igual aqueles DVDs que tem final alternativo, não tem? Você não gosta do final do filme, aí você fala, não vai na parte dos extras do DVD, tem lá, final alternativo. Aí eu vou assistir, aí é pior que o anterior, né? Sempre é assim. O corretor, ou melhor, o engenheiro retorna ao escritório do corretor e dá a ele 20% dos honorários que ele recebeu pela entrega do laudo. Melhorou? Ele volta, vamos tentar, vamos lá, não vamos desistir, não. Ele volta e diz, muito obrigado. Gente, o que é isso? Ele volta no outro dia ao escritório do corretor, para mais uma vez o corretor dar de graça para ele o coração do laudo. Por que será que veio na minha cabeça a palavra bobão? Não sei no que eu estou relacionando isso aí, viu? Acho que eu lembrei de algum conhecido meu, advogado, alguma coisa assim, né? É bobão, que bobão, né? Não tem nada a ver, né, Adelino? Você não entendeu isso maliciosamente, né? Nem eu. Bom, deixa para lá. Aí acontece a novidade. Lá em 2003, não faz muito tempo, né? O Conselho Federal de Corretores de Imóveis
reuniu uma comissão de professores em Brasília. Alguns dias em Brasília, outros dias em Goiânia. Então foram 7 professores, assim, de todo o território, ou de quase todo, não digo todos os estados, mas todas as regiões brasileiras. Eu representei o estado de São Paulo nessa reunião. O que tinha que fazer? Tinha que fazer um projeto pedagógico unificado do curso superior de gestão imobiliária, que é um curso superior que está direcionado às pessoas que trabalham no mercado imobiliário. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis, órgão máximo da categoria de vocês, pretende que a longo prazo a profissão de corretor de imóveis seja elevada a uma profissão em nível superior, o que é espetacular. Se chegar para uma pessoa de terceiro colegial, e o que você quer ser? Eu quero ser corretor de imóveis. Então, você não vai mais fazer um curso técnico e depois fazer uma provinha. Você vai ter que fazer uma faculdade para ser corretor de imóveis. Um curso superior. Como aconteceu com a contabilidade, como aconteceu com o jornalismo. Essas profissões foram elevadas. Como aconteceu com o direito, com o advogado, que há muito tempo atrás existiam os rábulas, que tinham direito adquirido de exercer a advocacia sem ter faculdade. Como acontecia com os práticos odontológicos. O cidadão não tinha odontologia e podia exercer, porque era prático da odontologia, há muito tempo atrás, né? Aí essas profissões foram definitivamente elevadas para o nível universitário. Você quer ter essa profissão? Você tem que fazer faculdade. Então, essa é a ideia do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, sacramentada em inúmeras manifestações, inclusive em congressos em nível nacional, dos quais alguns eu participei. Uns palestrando, outro indo na praia, outro assistindo, né, quando era em Natal, aquela coisa toda. Enfim, nesse projeto pedagógico, eu fui um dos professores que, nesse trabalho em Brasília, eu insisti para que a matéria avaliação imobiliária fosse colocada nesse curso, como um dos ícones do curso. Aí outros professores eram mais ligados à área de marketing, queriam colocar técnicas de compra e venda, técnicas de venda, técnicas de persuasão, esses negócios aí loucos que eu não entendo nada. Enfim, saiu o projeto pedagógico, reforçado na parte de avaliação. E a briga continuou. Quem deve fazer a avaliação imobiliária? Corretores de imóveis ou engenheiros, arquitetos? Aí vem aquele monte de gente com aquelas discussões que, no meu entender, não levam a nada. Não sei se já ouviram um tipo de discussão assim. Bom, engenheiro e arquiteto faz laudo. Corretor dá parecer, né, do valor. Corretor não pode fazer laudo. Corretor dá parecer. Aí eu vou contar uma historinha. Eu fui fazer um convênio no município, e para evitar que o município tivesse que ir lá na Secretaria de Segurança Pública, aquela burocracia, essa parte depois corta, aquela burocracia na Secretaria de Segurança Pública, aquela coisa. Aí eu tentei que o comandante do batalhão da cidade assinasse o convênio. Aí ele falou assim: eu não posso assinar convênio, não posso. Infelizmente, eu não tenho atribuição como comandante, como coronel, aqui comandante do batalhão, eu não posso assinar convênio. Convênio é o secretário da Segurança Pública. Então, o senhor não pode assinar convênio? Não. Bom, a informática nos permite isso hoje. Voltei ao meu escritório, abri lá o arquivo, peguei o preâmbulo onde estava escrito convênio que mantém o município tal, com a polícia militar, eu escrevi termo de parceria. Só troquei isso. Voltei lá no batalhão, olha, comandante, agora eu trouxe um termo de parceria. Agora eu posso assinar, agora é comigo mesmo. Me dá aqui, diz para mim onde eu assino. Quer dizer, o teor é o mesmo. Os efeitos jurídicos que vão advir do teor são os mesmos. Então, se o corretor pode fazer laudo, se ele pode assinar alguma coisa escrito laudo embaixo, se ele pode parecer, ser laudo, isso é uma discussão que não leva a nada, a absolutamente nada. O que interessa é o teor do trabalho que você vai fazer e os fins que ele poderá, né, atingir.
Aí veio o Conselho Federal e quis defender a posição do corretor como avaliador imobiliário, com muita justiça. E, nessa ânsia de defender os interesses dos corretores, o COFES editou uma resolução, no ano passado, a resolução 957. É do ano passado essa resolução. Dizendo uma coisa que já estava na própria lei que regula a profissão. Tudo bem que na lei estava como parecer, como opinativo, mas e daí? Não interessa. O juiz não vai olhar se está escrito parecer, se está escrito laudo, ele vai ver o teor e a consistência do seu trabalho, se você for um dia perito judicial. E já existem corretores, só com segundo grau, que são peritos judiciais há tempo, em várias comarcas aí no estado de São Paulo, em outros estados eu não sei. Enfim, aí o Conselho Federal de vocês editou uma resolução belíssima, dizendo que o corretor pode fazer avaliação imobiliária, o local, o profissional que faz a avaliação é o corretor, ele tem legitimidade, a lei permite que ele faça. Então, já que é assim, nós vamos disciplinar. Aí, escreveu da seguinte maneira, na resolução, que o corretor, para fazer uma avaliação imobiliária, olha só, isso está na resolução do Conselho Federal, ele tem que ser especialista em avaliação imobiliária. Especialista é quem faz pós-graduação. O título especialista é de quem faz pós-graduação lato sensu. Mas após, de 360 horas no mínimo, pós-graduação. Ou, se ele não for especialista em avaliação, lá em Goiás tem inúmeros corretores que são pós-graduados em avaliação imobiliária, porque lá tem cursos nesse naipe. Ele tem que ter o curso superior de gestão imobiliária. Curso superior, de 2 anos. Esse que nós fizemos lá, o projetinho pedagógico. Tem mais de 100 cursos no Brasil, mas ainda está difícil o acesso. Por exemplo, quem daqui tem curso superior de gestão imobiliária? Está vendo? O acesso está difícil ainda. Não está assim amplo no mercado. Tem bastante curso, mas é muito pouco para a grandiosidade no mercado da corretagem de imóveis. Ou semelhante. Alguém tem algum curso aqui que seja semelhante a uma pós-graduação de avaliação imobiliária? Ou semelhante a um curso superior de gestão imobiliária? O que seria esse semelhante? Seria um curso de extensão que contivesse todas as matérias que o curso superior tem relativas à avaliação. Então, por exemplo, o projeto do Conselho Federal tem 120 horas de avaliação imobiliária. Então, para você ter um curso semelhante, você teria que ter um curso de extensão de 120 horas de avaliação imobiliária. Alguém aqui tem algum curso de 120 horas de avaliação imobiliária? Não tem. Aí lá na frente ele fala o seguinte: toda avaliação que for feita sem esse requisito é nula, não tem valor. Fala isso. Então, de repente, você faz uma avaliação, você conseguiu lá no fórum, como alguns corretores já conseguiram. Antônio Sérgio de Almeida é um exemplo lá na comarca de Cruzeiro. É perito judicial há tempo e está ganhando dinheiro como perito. Até largou mão um pouco da corretagem. Faz um laudo atrás do outro. Mas ele não tem nenhum desses cursos. Então, pela resolução do COFES, se eu sou advogado da parte contrária, eu entro com uma petição e digo: olha, a própria categoria que rege aí o nosso amigo corretor está dizendo por resolução que o trabalho que ele fez é nulo, não tem valor nenhum. Está aqui a resolução. Olha onde vai esse negócio. Está na resolução do COFES. Aí, a parte belíssima da resolução. O COFES cria um selo de avaliador imobiliário. Você comprova no Conselho Federal, através dos CRES dos estados, que você possui esses requisitos para ser avaliador, e você entra no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, e você vai ter um selo para colocar na sua avaliação. Acabou, exterminou com os engenheiros e arquitetos na avaliação imobiliária.
Mas quem no Brasil tem pós-graduação em avaliação imobiliária? Em Goiás tem um monte. Em Goiás tem 2.500 corretores formados em gestão imobiliária, em curso superior. Em Goiás, é lei de mercado. O cidadão vai procurar um. Eu sei porque eu dei muitas palestras em Goiás, nesse sentido. O cidadão vai procurar um corretor, ele pergunta, esse corretor tem curso superior de gestão imobiliária? Não tem. Ah, então não quero esse corretor. Essa cultura não existe aqui, porque ainda não sei lá, não pegou, né, como diz no popular, não pegou aqui em São Paulo. Mas, como parte da diretoria do COFES é de Goiás, então eles trabalharam com o mais. Trabalharam com a situação que existe em Goiás, em Brasília. E se esqueceram do resto do Brasil. Aí se pergunta, fale um curso para mim que eu possa fazer para eu me adequar à resolução do COFES. Não tem. Tem curso superior de gestão imobiliária. Procure uma faculdade e fique 2 anos indo todos os dias na faculdade. Difícil, né? Tem gente que não tem condição hoje de fazer isso. Então me fala um curso que é semelhante, que eu possa me adequar, que eu possa ingressar no Cadastro Nacional de Avaliador Imobiliário. Não tem. Tem alguns cursos aí com 20 horas de avaliação, 30 horas, mas esses não servem. Esses cursos não se adequam à resolução 957. Aí eu fiz um curso de 30 horas. Você aprendeu a fazer um laudo, bonitinho, mas você não vai se cadastrar lá porque esse curso não serve. Então fala um curso, pelo amor de Deus, que seja um curso que eu possa me adequar. Não tem. Vai surgir um daqui a 1 mês e pouco, pela Fundação Antares, de Ensino Superior, que não é boba nem nada, e está vindo lá de Brasília para montar o curso em São Paulo. Está vindo. Aí vai fazer um curso, vai aprovar no Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o Conselho Federal vai pôr um carimbão assim, ó. Este curso serve para o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Aí ela vai oferecer o curso, se não me engano, tem 120 horas. Se não me engano. 120 horas. Pelo que eu sei, a FAESP está vindo para fazer núcleos em diversos locais. É uma fundação fortíssima de Brasília, de Goiás, que está vindo para fazer, por exemplo, formou aqui 40 pessoas na Baixada, eles vêm e dão o curso aqui. Formou uma turma na região de Sorocaba, Campinas, eles dão o curso lá. Visão de mercado, né? Por quê? Porque daqui a pouco esse negócio vai ser levado a sério, porque lei é assim. Ela sai, a norma é editada. Mas até, né, pegar no Brasil, ela demora um pouquinho, não é assim? Daqui a pouco, o negócio vai pegar feio. Você vai fazer uma avaliação imobiliária e ela não tem valor jurídico. Hoje já não tem. Hoje já não tem. Agora, aí que está a questão que eu quero dizer. Eu às vezes falava para o professor, para o Viana, o seguinte: quem sabe fazer avaliação imobiliária? Isso é importante para a palestra. Quem sabe fazer avaliação imobiliária? Vocês. O engenheiro não sabe, gente. Lógico que ele não sabe. Porque você acha que o engenheiro ou arquiteto vai deixar as atribuições deles, do dia a dia, né, os projetos, as coisas raras que eles fazem no exercício da sua profissão, para ficar de manhã à tarde à noite no mercado imobiliário? Ele vai fazer isso? Não vai. Ele tem a profissão dele, as coisas dele. Então, a hora que ele vai fazer um laudo para ganhar 4, 5, 6 mil reais, ele vai atrás de vocês. Que vocês, como são espertos, cobram a informação. Não é verdade? Cobram. Vocês são espertos, vocês cobram. Agora, para vocês aprenderem a fazer o laudo que ele faz, é rapidíssimo. Que o mais difícil vocês têm experiência no mercado imobiliário. O engenheiro não tem. Agora, aprender aquelas formulazinhas de estatística do método comparativo, os fatores de depreciação, aprender como é que faz a margem do laudo, como é que você apresenta um laudo em juízo, com todas aquelas frescuras da BNT, que não tem razão de ser, mas tudo bem, tem que seguir. Né? Isso aí vocês aprendem, ó, num pulinho. Ou seja, vocês estão muito mais próximos de dominar o mercado de avaliação do que os engenheiros e arquitetos.
Quando tem engenheiro arquiteto na plateia, eu já sinto um olhar demoníaco em relação à minha pessoa. Mas eu já venho, né, eu me benzo antes, né, porque de repente pode ter um engenheiro, um arquiteto, né? Aí sai no Fantástico, né? E no Fantástico, engenheiro assassino, advogado em palestra. Quer dizer, aí complica, porque eu não posso mais, né, propagar esse tipo de coisa. Então, eu me comprometi, inclusive, com alguns delegados regionais, até, e vou ter essa conversa no CRES em São Paulo, de ir atrás desse povo e fazer sair esse negócio. Porque eu me acostumei a conviver com a categoria de vocês, e eu gosto. Fui coordenador da Universidade de Sorocaba, do curso de gestão imobiliária, fui um dos criadores do projeto desse curso. Quer dizer, eu estou enfronhado nesse negócio. Porque daqui a pouco vão começar a alegar nulidade das avaliações de vocês. Não tem valor jurídico. E é um campo de mercado fenomenal. Que tem gente que ganha dinheiro com isso. Tem engenheiro que largou a profissão de engenharia só para ser perito. Esse corretor, nosso amigo Antônio Sérgio, ele é perito judicial. Ganha um ótimo dinheiro sendo perito judicial. Corretor de imóveis. Lógico, ele que conhece o mercado. Mas está sujeito a alguém alegar no processo que o laudo dele, vou chamar de laudo, aliás, eu vou chamar como quiser, que o laudo dele é nulo, porque não se adequa à resolução. Quando chegarem nas suas respectivas residências, e os corintianos, os respectivos barracos, baixem na internet, vá lá no site, na realidade, vá lá no site do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que vocês visitam diariamente, acredito eu, e do CRES, que é um site maravilhoso. No site do CRES, já tem uma janelinha lá, dizendo assim, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Alguém já viu? Você já viu? Clique lá e leia, e caia de costas. A resolução é fantástica, muito bem escrita, muito bem elaborada, e não podia ser diferente, porque vem da mão do Oscar Hugo Monteiro Guimarães, que é uma cabeça fantástica. Só que judiou de vocês. Disse assim, ó, quer ser avaliador? Quer ser perito judicial? Quer que as suas avaliações tenham valor? Se vire, vai estudar, vai fazer curso superior, vai fazer pós em avaliação. Ah, mas não tem nem curso superior, como é que vai fazer pós? Então vai fazer curso superior, ou vai fazer um curso semelhante, que tenha a carga horária de um curso superior na área de avaliação. No meu entender, como professor autor do projeto, no mínimo 120 horas. Que acho que é nisso que a FAESP vem para dar um curso de 120 horas de avaliação imobiliária, credenciado no COFES. Tomara que saia isso. Por que esse introito? Esse introito. Primeiro que a avaliação é essencial no que eu vou falar aqui. Em ambos os sentidos, o institucional e o prático para vocês. Ela é essencial. Segundo, porque eu ouço há anos a reclamação de vocês que os engenheiros pegam o lugar de vocês nas avaliações. Mas agora, me desculpem a franqueza, outro dia eu pedi para um corretor amigo o seguinte, falei, ô, meu colega, o cara que mais conhece o mercado imobiliário de Sorocaba e região, confio absurdamente no trabalho dele. Confio absurdamente no trabalho dele. E eu estava de frente a uma grande negociação imobiliária. E estava dando problema na questão dos valores, porque envolvia um pagamento de uma dívida grande. Então, um determinado imóvel entraria como parte do pagamento de uma dívida, né, de duas pessoas, duas empresas. Aí eu falei para ele, fulano, eu preciso de uma avaliação desse imóvel aqui, mas eu confio em você. Ele me trouxe uma avaliação correta, uma avaliação muito correta, mas eu não pude usar. Sabe por que eu não pude usar? Vocês vão acreditar no que eu fiz. Olha o que eu fiz. Porque veio a avaliação assim, o cabeçalho, feito no... É cabeçalho que chama? Cabeçalho, né?
assim, onde põe assim, imobiliária tal, é que nem cadarço, cadalço, né? Fale fio do sapato. Não sabe escrever 60, faça 2 cheques de 30, pague a dívida e não passe vergonha. Aí vem lá o cabeçalho, imobiliária tal. Aí vem aquele negocinho que nem a gente fazia no primário, primeira, segunda, terceira, quarta série primária, aqueles exercícios, preencha a lacuna, lembra? Aí tem lá, o imóvel, um risco bem grandão. Aí completado, da rua tal, número tal, vale, faltou colocar vários Zs, né? Vale, aquele suspense. Um outro risquinho e o valor colocado a caneta. 2.500.000 reais, que era o valor desse caso. Assinatura dele embaixo, carimbo. O que eu vou fazer com isso? Digam para mim, não vão falar bobagem. Sabe o que eu fiz? Eu liguei correndo para um amigo meu engenheiro. Falei, fulano, vem aqui. Pega esse negócio aqui e transforme num laudo para mim. Aí voltou com 18 páginas. Não sei como é que pode, é umas coisas que eu não consigo entender. Porque eu também fico lendo aquele laudo lá. Aí, uma vez eu dormi, Adelino, lendo o laudo. Estava lá, tinha que estudar uma desapropriação, comecei a ler o laudo, acordei no outro dia com o laudo assim, ó. Dormi, porque não dá para entender. Transformou em 18 páginas. Aí eu levei essa avaliação lá, porque eu era o advogado que estava intermediando, né, entre aspas, estava intermediando o conflito. Eu falei, gente, olha, esse imóvel tem que entrar por este valor. Não, concorda? Concorda, 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 concorda? Concordaram. Concordaram. Agora, e se eu levo o papelzinho? Tudo bem, a informação que estava nele era correta, e eu sabia disso, porque eu confio no trabalho daquele corretor. Mas o que iam falar de mim? Iam falar, que é esse papelzinho aí, filho? O que é isso aí, meu Deus do céu? Papelzinho, escrito aí, manchadinho de café na ponta, assim, o que é isso aí? Concordam? Aí eu falo para o Viana, falei, Viana, tem que estimular esse povo a fazer curso de avaliação imobiliária, porque o mercado é deles. Mas como é que você vai chegar no juiz diretor do fórum de uma comarca? Chegar lá, senhor juiz diretor do fórum dessa comarca, meritíssimo. Quando o senhor for aí, chamar peritos para avaliação imobiliária, o senhor chame corretores de imóveis, que eles conhecem o mercado, eles estão preparados para isso. Aí o juiz abre lá um cadastro, aí você vai lá levar seu cartãozinho no cartório e tal, você se cadastra como avaliador lá para ser perito no fórum. Ah, mas eu não tenho faculdade, não pode. Pode sim. Para ser perito judicial não tem que ter nível superior. Ah, mas a lei processual civil, bobagem, não vou entrar nesse assunto agora, mas pode e acabou. Aí você leva lá seu cartão, você é um expert na área imobiliária. Aí você é chamado pelo juiz a apresentar um laudo. Aí você apresenta um papelzinho lá, meu Deus do céu. O juiz vai ligar para o Viana e falar assim, Viana, vá para... Escolha aí um lugar, vamos ser democráticos. Um lugar que vocês acharem mais adequado. Concorda? A queimação de filme. Então, há anos eu escuto a categoria reclamar, mas há anos eu vejo a categoria na inércia. Sabem avaliar, são craques, conhecem o mercado imobiliário, mas não querem aprender a formatação, não querem aprender as formulazinhas. Então, nós, advogados, não podemos chamar vocês para ser assistente técnico. Quantas vezes eu não contratei engenheiro? Aí sabe o que eu falava para o engenheiro? Eu falei, engenheiro fulano, eu estou te contratando para você ser assistente técnico aqui nesse processo, mas eu quero que você vá lá no corretor tal buscar informação. Eu indicava para ele o corretor para ele ir buscar informação. Mas como eu sou parceiro de vocês, eu ligava para o corretor, eu falava, viu, enfia a faca no engenheiro tal que está indo aí, depois corta essa parte, enfia a faca no engenheiro tal que está indo aí. Aí o corretor já sabia que ele ia lá para obter informação de laudo e cobrava. Aí o corretor recebia, mas porque eu dava essa força. Porque eu não podia chamar vocês, gente. Vocês não sabem a satisfação que eu tive quando se formou em Sorocaba, a primeira turma de gestão imobiliária, e eu pude contratar um ex-aluno do curso que eu era professor e coordenador, para ser meu assistente técnico. E fez um belíssimo trabalho, que me levou até a ganhar o processo. O
que me fez até repartir honorários com ele depois, porque ele foi o responsável. Eu fui um mero formalizador de petições e prazos. Ele deu o fundamento para ganhar o processo. Puta alegria. Então, esse mercado é de vocês. Depois, no final da palestra, eu vou passar um e-mail que eu deixo à disposição. Aí, não tem como eu cadastrar e-mail de todo mundo. Mas onde eu estou indo, eu estou pegando os e-mails dos corretores, porque eu vou passar esses e-mails. Tudo bem que o Cresce pode me passar isso, eu sei que passaria, que vai passar. Mas quando a FAESP entrar aqui, que é uma fundação sem fins lucrativos, é uma fundação tipo FGV, do mesmo nível, quando ela entrar aqui com essa ideia, vocês vão ter que aproveitar. Primeiro, para vocês dominarem o mercado. Segundo, porque senão as avaliações de vocês são nulas a partir da resolução 957, não tem valor jurídico. E a base do trabalho que a gente vai estudar hoje aqui se chama avaliação imobiliária. Só que para a gente ter um bom introito nessa palestra, os objetivos são os seguintes. Primeiro, dar uma lembradinha como é que funciona o IPTU, o lançamento do IPTU. Segundo, entender o que é o valor venal. Porque onde ele está, todo mundo sabe, né? Você vai lá no carnê do IPTU, não é assim que você faz? Vai na primeira, na última página, depende do município. Você vai lá e olha lá, não é assim? Valor venal do terreno, está escrito lá no carnê, que é o lançamento do IPTU. Valor da construção, está lá. Mas o que é valor venal? Como que eu vou trabalhar o que eu vou colocar aqui, que eu vou passar para vocês, as técnicas para vocês impugnarem esse valor venal na prefeitura? Como vocês, corretores, podem ganhar dinheiro, inclusive, ou ganhar prestígio nos serviços, impugnando na prefeitura esse valor venal. Se eu não falar para vocês o que é valor venal, o que a teoria, os autores doutrinários dizem sobre valor venal, não dá. Então, eu vou encher um pouco o saco de vocês com um pouquinho de conceito do que é valor venal. Depois, eu vou passar para uma parte mais prática, e depois eu vou dizer como é que isso pode funcionar. Eu estou louco para voltar em algumas cidades que eu falei isso, para ver se deu resultado. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Aí, não tem como eu falar de valor venal se eu não falar de IPTU. Por quê? Porque o valor venal está dentro do IPTU. Por que ele está dentro? Muito simples. Só trouxe aqui, se alguém quiser anotar, não ficar copiando o que está escrito aí, que ninguém merece. Mas se alguém está anotando, só para anotar os números dos artigos, para depois vocês pesquisarem. O IPTU está lá no artigo 32 do Código Tributário Nacional. Mas não é o 32 que nos interessa, é o 33 do Código Tributário Nacional. O sistema tributário brasileiro elegeu uma forma de você calcular quanto você paga de imposto. Até costumo brincar nessa hora, até em sala de aula também, costumo dizer assim, quem gostaria de pagar 100 mil reais de imposto de renda aqui? Levante a mão. Quem gostaria de pagar 100 mil reais de imposto de renda? Eu também. Que é sinal que eu estou ganhando 300, não é verdade? Eu costumo dizer, quando eu dava aula de tributário na universidade, o seguinte, há uma forma fantástica de você não pagar IPTU, nem imposto de renda, nem IPVA. Todo mundo, qual é? Não ganhe nada, não tenha carro e não tem imóvel. Você não vai pagar nada, que beleza. No momento que você adquire certos patrimônios que são vinculados ao imposto, você vai ter que pagar. Aí teve que criar uma forma de chegar ao quanto em reais que você vai pagar. Já pagaram o IPVA desse ano? No veículo de vocês? O que aconteceu? Aconteceu o que acontece todo ano. O Estado de São Paulo fez uma avaliação do seu veículo, não fez? Uns concordaram com a avaliação, outros não, né? Mas ele fez uma avaliação. Essa avaliação serviu de base para calcular o imposto, não serviu? O que foi colocado em cima dessa avaliação? Um percentual. De quanto? 4%. Ou seja, o valor do seu veículo, em cima desse valor, jogou um percentual de 4%.
calculou, fez a continha de percentual, uma continha matemática, e chegou ao valor em dinheiro do quanto você tem que pagar de imposto. Esse é o sistema tributário. Base de cálculo e alíquota. A base de cálculo é esse valor base. A alíquota é um percentual que você joga na base para fazer a continha. Base de cálculo e alíquota tem que estar na lei. Está lá na lei do IPVA, que a base de cálculo é o valor do veículo, por sinal, o valor venal do veículo. E está na lei do Estado de São Paulo, que esse percentual, que a alíquota, é de 4%. Tem estado que é menos, né? Até teve um dia, não sei se aqui na Praia Grande está assim também, todo mundo quer licenciar carro com o endereço do Paraná. Porque, se não me engano, lá, a alíquota do IPVA é 2%, né? Então, você paga metade do IPVA. Mas diz que o Estado de São Paulo está atrás do Zeguinho, hein? Está atrás. Vai pegar todo mundo aí de sola. Em Sorocaba, o que tem de carro com placa de Curitiba e Londrina? Aí um amigo meu disse o seguinte, corintiano, lógico, essa atitude típica, né, de corintiano. Ele disse o seguinte, nossa, não, como tem gente do Paraná aqui em Sorocaba, por que será? Não, sou obrigado a escutar isso. Por que será que está cheio de gente do Paraná? Nossa, de Curitiba, então encheu uma cidade tão boa, né? Não que Sorocaba não seja, mas vem aqui para Sorocaba, né? Que absurdo. Porque lá a alíquota, esse percentual que joga na base de cálculo, é 2%. No IPTU não é diferente. É o mesmo sistema. É uma base de cálculo e uma alíquota. Onde que está essa alíquota, esse percentual? Está na lei do município. O município que vai definir na sua lei municipal, projeto de autoria do prefeito, quanto vai ser a alíquota do IPTU. Vai ser 1%, 2%, 3%, tem lugar que tem até 7%. Tem. Ou se ele vai variar essa alíquota, a imóvel comercial eu vou cobrar mais caro, imóvel residencial vai ser 1%, imóvel industrial vai ser 3%. Aí, de acordo com a política municipal tributária, decide o que vai colocar lá na lei. Mas e a base de cálculo do IPTU? Está aí, ó. Está escrito no artigo 33 do Código Tributário Nacional. A base de cálculo do imposto, do IPTU, é o valor venal do imóvel. Valor venal é a base de cálculo do IPTU. Essa base que você vai servir de cálculo, e nela você vai jogar o percentual, que é a alíquota. Tudo bem, eu sei que o valor venal é a base de cálculo do IPTU, mas o que é valor venal? Quem me diz? Os que já assistiram não vale. Já assistiu a palestra, vai dar de gostosão, vai falar, gostosão. Aí perde o valor, né? Aí eu trouxe um conceito para vocês. De um dos maiores autores de direito tributário do país, Aires Fernandino Barreto. Tem vários conceitos, vários. Mas o que eu achei mais próximo assim da realidade, mais próximo da realidade imobiliária, é este, mais simplificado. Eu trouxe até uma frase que ele descreve depois na obra dele. Eu vou chamar a atenção de vocês para umas palavrinhas aqui, para a gente refletir depois sobre alguns exemplos. Quer ver? Olha que negócio chique. Olha lá. Olha o conceito que ele fala. Valor normal que qualquer bem comercial obtém no mercado. É um conceito geral. Não está nem falando de imóvel, concorda? Valor venal. É o valor que qualquer bem obtém no mercado. E aí, né? Mas vamos chamar atenção para umas coisinhas aqui do conceito. Olha só. Os valores venais, quaisquer que sejam, são sempre decorrentes das forças econômicas. Forças econômicas é um negócio simples? É uma coisa simples? Pelo contrário, né? É complexo, pode mudar o panorama de um país de um dia para o outro. Pode ou não pode? Que caracterizam a lei da oferta e da procura. Lei da oferta e procura é um negócio estático, parado? Pelo contrário, extremamente dinâmico. Olha agora. Todavia, ademais disso, que absurdo escrever desse jeito, mas tudo bem. São valores altamente influenciados por fatores psicológicos.
Isso é doutrina brasileira. Doutrina que quando os juízes vão decidir os processos, aqui na Praia Grande, em São Paulo, no tribunal, lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, eles abrem os livros dos doutrinadores. Eles abrem os livros e citam. O Supremo Tribunal Federal tem várias decisões citando, conforme nos ensina o professor Aires Fernandino Barreto, lá o Supremo Tribunal Federal é professor citado no Supremo. Olha o que ele está falando, que aquele valor venal que está lá no carnezinho do IPTU, vocês vão ver onde eu quero chegar com isso, que você abre lá o carnezinho e vê lá valor venal, ele está dizendo que esses valores são altamente influenciados por fatores psicológicos. Depois eu vou dar um monte de exemplo aqui, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Olha lá. Ou subjetivos. O que é subjetivo? Subjetivo é da cabeça de cada um, é interno. Você não fala assim, eu acho que aquela pessoa é bonita, eu já acho que ela é feia. É uma opinião de cada um, é subjetivo, uma opinião interna. Olha só, está no valor venal isso, no conceito. Olha a finalização que o professor dá. Por isso é temerário afirmar que na sua busca se vem encontrar alguma coisa mais precisa do que um valor provável de venda. Provável. Vocês vão ver aonde eu quero chegar. Bom, quem já não ouviu falar nesse nome? Acho que todos já ouviram falar esse nome aqui, não ouviram? Planta genérica de valores. Aliás, nem sei porque chama planta. Porque planta é um instrumento da engenharia que você coloca lá, o projeto, planta. A bem na verdade, isso aqui não tem nada de planta. É uma lista que vai ter o quê? O que a gente está acostumado a ver por aí? Todo município tem uma planta genérica de valores. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Aí todo mundo sabe, assim, pela experiência do dia a dia, que nessa planta genérica de valores estão os valores de todos os imóveis da cidade. É assim? Vamos ver. Quantos habitantes tem Praia Grande? 230? Aqui deve ter quantos imóveis cadastrados? Uns quase 130 mil imóveis cadastrados. Vamos trabalhar com esse número. 130 mil imóveis. Então significa que eu tenho 130 mil carnês de IPTU todo ano. Não é isso? É isso? Ou seja, tenho um lançamento de IPTU para cada imóvel. Isso significa que eu tenho 130 mil bases de cálculo, não é isso? Isso significa que eu tenho 130 mil valores venais, não é isso? Alguém discorda? Iguais ou não? Será que dá para eu colocar 130 mil valores numa lei? Será que dá para eu sair com uma super equipe? Podia até fazer um uniforme, do tipo Chapolin, né? SC, super corretor. Aí forma uma equipe, todo mundo com uniforme parecido com o Chapolin, né? Com uma astúcia gigantesca. E saem Praia Grande afora para avaliar com o método comparativo, com o laudo, 130 mil imóveis. Dá para fazer isso? Não dá, né? Isso é uma coisa que querer exterminar corintiano, não dá. Sempre vai ter um, que nem barata, não tem como. Não dá para fazer 130 mil avaliações. Vocês concordam comigo que não dá? É irrazoável, é impossível se fazer 130 mil avaliações. Então, como que a prefeitura vai chegar a 130 mil valores venais? Ela vai fazer um negócio meio que por cima. Olha o jeito que eu estou dizendo. Meio que por cima. Ela vai ter uma planta genérica. Olha o nome. Genérica. O que significa genérica? Que não se refere a ninguém especificamente. É geral. É geral. Veiculada por lei. Lei, aquela que é aprovada pela Câmara.
baseada nos negócios e na experiência no território municipal e com valores presumidos. Isso que a gente está acostumado a ver. Ora, vamos estudar mais profundamente a planta genérica de valores. Vamos a um texto mais técnico. Isso é o clichê que a gente está acostumado. Vamos para uma coisa mais técnica? Um dia eu falei, vamos, o cara falou, não. Eu falei, tá bom, então vamos. Né? Acontece umas coisas aqui. Alberto Xavier, grande professor. Olha o que ele está escrevendo aqui. Qual é a função da planta genérica? A função da planta genérica. Estabelecer em termos jurídicos os critérios de apuração do valor venal. Os critérios. Critérios. Não está dizendo que na planta vai ter o valor de cada imóvel. Naquela lei que o prefeito manda para a Câmara, vai ter o valor de cada imóvel. Olha lá. De uma pluralidade indeterminada de imóveis. Bem geralzão mesmo. Olha lá. Não tem caráter individual. Visa definir regras gerais e abstratas que funcionam como pressuposto de uma atividade administrativa ulterior. Vamos traduzir isso em miúdos. A lei da planta genérica vem e traça os critérios. Depois, no segundo momento, lá no setor financeiro da prefeitura, baseado nesses critérios, eu acho o valor venal de cada imóvel. Então, agora vamos dar um panorama, antes de partir para os exemplos, do que acontece por aí. Vamos ver se a Praia Grande se encaixa em algum desses exemplos. Primeira coisa que a gente vê por aí, como diz assim, eu que ando esse Brasilzão afora. Primeira coisa que acontece. Precisa fazer uma planta genérica nova. A nossa faz 20 anos que nós não muda. Vamos contratar uma empresa. Aí contrata uma empresa de fora. Gasta uma fortuna. Vê um monte de gente que não sabe nada do município. Porque só critério técnico de urbanismo não é suficiente para fazer planta. Tem que ter o conhecimento do território. Porque, de repente, eu posso ter uma área maravilhosa, que eu, como técnico urbanístico, eu sou do Rio Grande do Sul, por exemplo, não sou. E venho aqui na Praia Grande para fazer a planta genérica. Aí eu olho assim um monte, eu falo, nossa senhora, Praia Grande vai desenvolver para aquele lado. Vai. Só que lá era um cemitério e tem um monte de histórias tenebrosas. Ninguém compra coisa lá porque o pessoal tem medo. Isso aconteceu já. Coisas parecidas. Crendices de certas regiões que vão contra aspectos técnicos, urbanísticos. Por que isso aqui não desenvolve? Porque tem alguma coisa aí. Né? Por exemplo, em Goiás, lá onde aquela região que explodiu o negócio lá do Césio 137, que matou um monte de gente, tem gente até hoje que pensa que aquela região é endemoniada e não vai para lá de nenhum. Tem umas crendices populares. Nosso país é assim, é terceiro mundo. Vai fazer o quê? Vai dizer que é primeiro? Não é, nem Estados Unidos não é. Nós vamos ser. Agora, o que acontece? Vem a empresa de fora, faz tudo com critério técnico, não se atém à peculiaridade do município, cobra um dinheirão, e assim vai. Segundo exemplo. Eu sou um prefeito muito consciencioso, e eu sei que quem entende do mercado imobiliário são os corretores de imóveis. Aí eu peço o auxílio desses corretores de imóveis na sua função de cidadão. Falo, pelo amor de Deus, cresce. Monte uma comissão com os corretores aí que gostam de ajudar e me ajudem a reformular a planta genérica do município de Praia Grande. Me ajudem. Aí sabe o que aconteceu outro dia? Vou contar o santo, vou contar, eu não sei esse ditado. Não vou contar o nome. Eu fui dar uma palestra numa cidade e logo que eu cheguei eu perguntei para o delegado regional, o fulano, como que é o valor venal aqui? Mesma pergunta, mesma coisa que eu debati com a Adelina, mas eu já sabia. Aí ele me puxou de lado assim, vem. Quando puxa de lado, pode esperar que não venha coisa boa, vai falar alguma coisa que não deve, não é assim? Vou contar uma coisa para o senhor.
Aqui nós ajudamos a fazer a planta genérica. Ajudamos. Mas sabe o que nós fizemos? Nós colocamos tudo com 40% abaixo. Tudo. Porque senão ia foder com nós. Porque ia ficar muito alto o imposto. Colocamos tudo com 40% abaixo. Desse jeito. Aí eu falei, mas eu não entendi onde você quer chegar. Por que colocou 40% abaixo? Não, para não subir muito o imposto. Aí eu falei para ele assim, vamos subir. Mas será que não houve discrepância nisso daí? Você pegar 40% em todos os imóveis e jogar para baixo, tudo 40%? Será que não tem gente pagando mais do que deve? Gente pagando menos do que deve? Pode ter, mas o importante é que essa escritura fica barata. Eu falei, o quê? O importante é que essa escritura fica mais barata. Aí nós vende mais. Eu falei, viu? Mas e se colocasse o valor venal no valor de mercado, já que vocês ajudaram a prefeitura, e falasse assim, prefeito, vamos colocar os valores venais certinhos, os valores de mercado, para não criar injustiça social na tributação, e vamos diminuir a alíquota. Daí vai crescer muito o imposto. Então, para o senhor não perder a arrecadação, né, porque os prefeitos morrem de medo de perder a arrecadação. E a coisa não é bem assim. Eles não sabem interpretar a lei de responsabilidade fiscal, eles morrem de medo. E a coisa não é assim. Para começo de conversa, a lei de responsabilidade fiscal trouxe pouquíssimas novidades. Tudo que ela tinha, já, muito mais importante, já estava por aí em leis esparsas. Aí, por que você não manda aí, falou o prefeito, para ele abaixar as alíquotas? Aí ele fez assim, ó. Está aí. Como que ninguém pensou nessa solução? Eu falei, o senhor gostou da solução? Achei fantástica, o senhor devia até falar isso na palestra. Eu falei, eu nem ia falar, mas como o senhor está pedindo, eu vou. Ele ficou contente pra caramba. Aí disse que ia sugerir para o prefeito que fizesse uma reformulação e tal, mas olha que eu sou obrigado a escutar. Nem vou dizer o time que ele torcia, que você já sabe. E era a realidade, o que eu falo é a realidade. Agora, olha o que eu vou falar. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. A gente está acostumado a fazer o seguinte, quando vai fazer uma planta genérica, dividir a cidade, não é isso? Em regiões, não é assim? Aí você vê aquelas empresas, ou o pessoal relaxado, ele chega e fala assim, ó, olha só, essa região aqui é uma região nobre, tem vários negócios já realizados aqui, a média de negócios realizados aqui está deixando aí um valor de R$300 o metro quadrado, R$400 o metro quadrado. Então, esta região, começando nesta rua, indo até a rua X, vamos colocar na planta genérica R$400 o metro quadrado. Pronto. Aí anda 2 quadras para frente e fala, essa região aqui já não é tão interessante quanto aquela outra. Aqui os imóveis são vendidos aí na média de R$200 o metro quadrado, mais ou menos, né? Mas é uma região que eu acho que vai desenvolver. Então, mesmo que hoje estejam vendendo a R$200 o metro quadrado, vamos colocar 300 aqui. Que aqui vai desenvolver, vamos dar uma carregada no valor venal aqui, vamos dar uma carregadinha, e faz. Tudo bem, é impossível você fazer uma avaliação para cada um dos 130 mil imóveis de Praia Grande. Mas o que a gente vê muito são macro-regiões, muito grandes as regiões da planta genérica. Eu vou dizer por que isso acontece já já. Aí, tem que estabelecer o valor venal da construção, não é assim? Bem separadinho, terreno e construção. Não dá para você fazer uma comissão, como eu já disse, e avaliar todas as construções. Aí você estabelece os critérios. Então você põe lá, idade do imóvel. Você põe lá, fatores de recuo e de aproveitamento do solo. Aí você põe lá, tipo de residência. Então, a grande maioria dos lugares, normalmente são 5 tipos, normalmente. Mas pode ter 10, 15, 20 tipos de residência. Vou dar um exemplo. Quantas faixas de imposto de renda nós temos no Brasil? Quantas faixas de alíquota? Ou 2, né, praticamente. Porque até um número X você não paga imposto de renda.
Depois de não sei quanto lá, 1.000 e pouco, você paga 15%, não é assim? Depois de 2.000 e pouco, você paga 27,5%. Duas faixas. Tem países lá, nórdicos, por aí afora, que tem 50 faixas de imposto de renda. 50! Concorda que é mais justo? Que hoje, né, outro dia eu vi um amigo meu falando assim, estou perdido, porque aumentou meu salário. Mas como? Não é, rapaz do céu. Aumentou meu salário e eu vou cair na faixa dos 27,5 e vou ganhar menos. Qual é esse risco? Vou ganhar menos agora. Aumentou o salário e eu vou ganhar menos. Está vendo só? Esse país não é sério. Não é possível. Não posso acreditar numa situação dessa. Não é verdade? Ora, tem lugar que tem 50 faixas de desconto de imposto de renda. Muito mais justo. Por que a planta genérica tem que ter 5 faixas de categoria de residência? Aonde que está escrito isso que tem que ter 5 faixas? Outro dia eu vi um puta de um cara, gerente regional de uma unidade de uma companhia famosérrima de São Paulo, dizer assim, planta genérica é assim, tem 5 faixas de residência. Eu falei assim, ô cidadão, onde é que está escrito que tem que ter 5 faixas? Não, tem que ter, todo lugar é assim. Todo lugar é assim. Por que vai ser diferente? A lei municipal é que define isso. Se a lei municipal quiser colocar 20 tipos de residência, 20 categorias, ela vai colocar 20. Mas ela vai ter que pôr neguinho lá trabalhar para categorizar cada uma daquelas residências. Caldas Novas, não sei se está funcionando como deveria, mas a ideia foi boa. Na época que o prefeito Magal, não é o Sidney, o prefeito Magal era prefeito de Caldas Novas, já foram em Caldas Novas? Vão, espetacular. Ele criou cargos na prefeitura, que para você entrar, você tinha que fazer concurso público. E sabe qual era o requisito para você ocupar aquele cargo? Ser corretor de imóveis, inscrito no CRES, de Goiás, no caso. O que ia fazer, no meu modo de pensar, um corretor de imóveis servidor público? Espetacular! Você pega uma cidade como Praia Grande, aí você contrata por concurso público 5 corretores de imóveis, para serem servidores públicos, aqueles corretores que desejarem serem servidores públicos. Contrata lá e diz o seguinte, vocês 5, aqui acho que 5 seria suficiente, vocês nos próximos 2 anos vão acompanhar a evolução da planta genérica de valores. Fez uma planta genérica nova, aí tem 5 corretores de imóveis servidores públicos, como tem lá em Caldas Novas, não sei se está funcionando, e esses cidadãos vão acompanhar a evolução da planta genérica de valores. Vamos falar uns 4, 5 exemplos para instigar vocês a lembrarem de coisas que acontecem no dia a dia de vocês. Sabem qual é o maior presente que um Estado pode dar para um município? Alguém faz ideia? Ninguém faz ideia? Um presídio. Ah, acertou. Em São José dos Campos eu falei FEBEM, uma unidade descentralizada da FEBEM. Levei uma erguida de uma mulher no final da palestra. O senhor não pode falar assim, o senhor desestimula a instituição, porque a instituição é séria, ela reeduca, que não sei o quê. Eu falei, tá bom. Como eu ia tomar um chopp depois, escutar um monte de piada, escutar uma antes, para mim não tinha problema nenhum, não é verdade? Agora eu falo um presídio. Aquele presídio maravilhoso, aqueles muros altíssimos, que faz a gente sonhar com muita coisa romântica, não é verdade? O que vai acontecer com a sua casona de R$1 milhão? Vai valorizar porque o guarda da guarita vai poder ficar vigiando a sua casa? Acabou o problema de assalto? Vai valorizar? Como é que você vai vender essa casa? Ó, tem uma casa aqui para o senhor espetacular. Né? Olha que maravilha. Ao lado do presídio, aqui o senhor fica sabendo em primeira mão quando houver um motim, quando houver uma fuga, não é verdade? Olha que beleza. Vocês vão vender assim a casa? Casa que eu gostaria de morar. Eu, corretor. Não pode fazer isso, né? Vocês não fazem isso, né?
Concorda que vai cair o valor dessa casa? Um acontecimento individual daquela residência. Daquela residência. Vamos dividir aqui o auditório. Deste fio para lá, temos um loteamento. Deste fio para cá, temos um outro loteamento. Mais uma região plana, bonita, bem urbanizada. E que se você olha assim, sem saber, você até imagina que seja o mesmo loteamento. Que é tudo parecido, tudo vizinho, lindeiro. Só que o lotador do lado de cá fez tudo como mandava o figurino, tudo. Aprovou na prefeitura, fez o projeto de acordo com o cronograma de obras, registrou o loteamento, está liberado para construir. Aliás, uma dica en passant, não adianta ir para o plantão de loteamento com a matrícula lá do loteamento, dizendo, ó, que beleza, foi aprovado e foi registrado. Não adianta nada. O documento mais importante para quem vende loteamento é o cronograma da execução de obra. E não é por causa do novo Código Civil. O novo Código Civil, a única inovação que ele trouxe foi beneficiar vocês para cobrar comissão. A responsabilidade civil é igual desde 1916. Desde 1916. Um monte de palestras que eu vejo aí, responsabilidade do corretor no novo Código Civil é idêntica à de 1916. Idêntica. Só mudou a escrita. É tudo a mesma coisa. A responsabilidade já tinha desde 1916. Se você não colocar direito as informações do cronograma físico de execução das obras, e fizer o cara comprar um lote achando que está tudo bonitinho, e o cronograma está tudo atrasado, aprovado, registrado o loteamento, mas cronograma atrasado, não vai sair nada nos prazos, você sabe disso, você sabe. Ou você deveria se acautelar e saber, você vai ser responsável. Não tenha dúvida. Então, vai vender loteamento? Aprovação, registrozinho bonitinho do loteamento e cronograma das obras para você saber a quantas andam as obras do loteamento. Se o loteador, se a consultora está cumprindo esse cronograma, para você dar essa informação. Ah, mas daí não vendo. Ah, mas daí então se vire. Aí do lado de cá, tudo bonitinho. Do lado de lá, o loteador teve um problema, porque não existe loteador de má fé, isso é um absurdo. Teve um problema financeiro e está irregular. Aqui não sai escritura. Aqui só sai contratinho de compra e venda para guardar na gaveta do criado mudo. Quem tem ainda criado mudo. E quem tem, pelo amor de Deus, hein? É saudosista mesmo. Põe na gaveta do criado mudo ou da penteadeira com o pratão do Corinthians assim em cima. Põe lá o contratinho. A olho nu, tudo lindo e maravilhoso. Mas vocês concordam que o lote onde existe só a posse vale menos da onde existe a propriedade plena? Tem decisões do Tribunal de Justiça dizendo que a posse vale 60% da propriedade. Então, por exemplo, se esse lote vale 100 mil, esse do lado, que a olho nu é idêntico, vai valer 60 mil, porque só tem posse. Não acontece isso no dia a dia? Acontece? Mas eu tenho certeza que na hora de fazer a planta genérica de valores, aquilo está tudo numa região só. E não existe fator posse para depreciar na planta genérica, porque não existe, é raro uma planta genérica com fator posse para depreciar. Ora, mais dois exemplos fundamentais. Eu tenho agora aqui um loteamento único, maravilhoso. Do lote desta ponta aqui, eu nem consigo enxergar o lote da ponta de lá, porque ele é muito extenso, muito grande, todo plano. Mas nessa ponta de cá, judiei de você agora, hein? Tem uma área verde da prefeitura. E o que eu vou falar agora é só para ilustrar o tema. Isso não acontece no nosso país. Só para ilustrar. Aí essa área verde é invadida. O que acontece? Aqui é Brasil, isso não acontece aqui, por favor. Essa área é invadida. Enche de barraquinho de madeirite, lá todos com o símbolo do Corinthians, enche lá de barraquinho de madeirite. Meus exemplos são realistas. O que vai acontecer com o lote lindeiro? Que até então, os valores eram os mesmos, porque não tinha como, mesma região, mesmo loteamento. Você acha que aquele lote lá da ponta
vai valer a mesma coisa que esse? Ou esse vai desvalorizar? Esse vai desvalorizar. Ou você vai chegar e falar assim, ó, esse lote tem o mesmo preço dele, devia ser até mais caro, olha que vista maravilhosa, o contato com o povo, uma aula de antropologia, de sociologia, uma oportunidade de convivência, né, com a realidade social brasileira, esse lote tem que valer mais. Vocês vão fazer isso? Não iam, né? Vocês não fazem isso, né? Não? Então tá bom. As carinhas estão esquisitas aqui, mas tudo bem. Sorocaba, conhecem Sorocaba? Vamos lá qualquer dia. Tem um bairro lá chamado Campolim. Aí tinha muita enchente na avenida. Aí fizeram uma bacia de contenção. Então fizeram 3 lagos enormes para evitar que a avenida enchesse de água. E fizeram uma obra paisagística muito bonita no entorno nessa bacia de contenção. Fizeram uma pista de caminhada super bonita, super bacana. E hoje lota de gente lá. Lota, todo mundo caminhando. Só que lota de moçadinha também. Moçadinha que vai lá, com aquele golzinho quadradinho, colado no chão, né, que quase nem aparece a roda. Chega lá, abre, né, adesivo anaconda do lado, coisas desse estilo. Fui, adesivo essencial, fui, né? É nós na fita, nem se fala então, não é verdade? Aí você abre lá o porta-mala, aquele som enorme, não tem porta-mala, né? São 2 caixas de som enorme, e fica lá um competindo com o outro. Mansões de 2 milhões de reais foram vendidas a 1.200.000, a 1.300.000, porque acabou o sossego. Tem faixas nesse bairro, prefeito, ajude a recuperar o sossego desse bairro, pelo amor de Deus. Em compensação, áreas vagas, terrenos, duplicaram de valor. Por quê? Porque o cara falou o seguinte, pô, vou comprar um terreno aqui para montar um bar. Olha aí, a clientela está na frente, para montar uma sorveteria, uma lanchonete. Então, os terrenos aumentaram de valor. E as residências diminuíram. Teve nego que vendeu às pressas lá. Ora, um último exemplo para dizer o fator psicológico do valor venal. Olha só. A casa lá da Suzane... Isso mesmo. A casa. Como vocês venderiam? Isso aqui é para despertar a cabeça de vocês de hoje em diante. Como vocês venderiam essa residência? Vocês, corretores de imóveis. Vocês chegarem e falar assim, esta residência é fantástica. Aqui, você consegue ter a verdadeira versão do assassinato. Porque, à noite, você tem contato com os espíritos. E eles vão lhe contar. Uma vez em Vermelguira também, tinha uma pessoa espírita que achou que eu estava desmerecendo. Não é isso, é só para brincar. À noite você pode ter contato com os espíritos e saber a real versão do assassinato. Vocês venderiam assim? Ou vocês dizem assim, essa casa aqui saiu na revista Time lá nos Estados Unidos. Aumentou o valor. Que casa que sai na revista Time? A de vocês sai, a minha não sai. A minha não sai. Agora, se eu cometer um assassinato bárbaro, vai sair. Olha que sugestão boa, quem quiser aparecer a casa na Time. Né? Meta a paulada aí, os parentes dentro da casa. Tô medo de falar isso, que dá de ter um cara meio bravo com a mulher, ele chega e fala, vou matar essa broaca aqui e ainda vou sair na revista Time. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Essa casa valorizou ou desvalorizou? Vocês que entendem, eu não entendo. Agora, será que todos esses fatores, que podem ter milhares de exemplos iguais, será que a prefeitura acompanha? Deveria. Deveria. Será que a prefeitura tivesse uma equipe de corretores de imóveis, ou outro profissional, tem que ser corretor, no modo de entender, que acompanhasse todos os dias essas evoluções, essas nuances, essas vicissitudes no mercado imobiliário? A gente podia dizer que seria plenamente possível, de 2 em 2 anos, editar uma nova planta para ter uma justa tributação, não poderia? É o princípio da busca da justa tributação. Agora, o que a gente vê por aí? Você chega na cidade, fala, a planta genérica aqui. Faz 20 anos que não faz um. Ou fez um ano passado, fala com aquele ar de glamour, né? Fizemos um ano passado, mas como que fez? Dividiu a cidade em algumas regiões aí, pegou o valor,
Fazem planta genérica em um mês, eu nunca vi isso. Fazer uma planta genérica em um mês. Isso é absurdo. Como é que faz uma planta genérica em um mês? É lógico que não está fazendo uma coisa justa. Aí vem as disparidades tributárias. Vem valor venal muito baixo, muito aquém do mercado, favorecendo uma certa parte da população. Vem valor venal muito acima do preço de mercado, prejudicando outra parte da população, que vai pagar mais imposto do que deve. Nós vamos começar a tratar a parte prática agora. E agora? Então, até aqui vimos a parte institucional. Porque uma coisa é certa, em que pese eu não concordar, eu não concordo com o que eu vou falar agora. Você só pode aumentar o valor venal de duas maneiras. Uma é corrigir o valor venal pela inflação do ano. Isso o prefeito é obrigado a fazer. O que é um absurdo, porque o mercado imobiliário não tem nada a ver com inflação. Mas é obrigado, se ele não fizer, o Tribunal de Contas diz que ele está renunciando receita. Então, todo ano o prefeito é obrigado, por lei, a fazer um decreto botando a inflação em todos os valores venais da cidade. Ele é obrigado. Porque bem, isso ele tem que fazer. E se ele quiser aumentar o valor venal, o prefeito, num valor maior do índice, maior do que a inflação, ele só pode fazer isso mandando uma nova planta genérica para a Câmara. Ele não pode mandar de parte da cidade, ou só de uma rua, não. Ele tem que mandar da cidade inteira uma nova planta genérica de valores. Eu tenho fortíssimos argumentos para contrariar isso, mas não é o caso aqui hoje. Mas hoje funciona assim. Só pode aumentar a planta genérica pela inflação, uma vez por ano, e mandando uma nova planta para a Câmara. O que acontece? A prefeitura fica anos e anos só corrigindo e não faz a planta. Agora, para reduzir o valor venal, nós estamos bem. Nós estamos bem. Quer ver? Vamos tratar dessa parte aqui. Vamos tratar dessa parte. Venci o primeiro, agora vou passar para o segundo. O terceiro está com mosquito, não quero, depois eu vou para o quarto. Está vendo? Corintiano esse mosquito, no mínimo, para fazer esse tipo de atitude. Olha o que está escrito aqui, nesse texto. Aí pergunto a vocês, na Praia Grande, tem muitos casos onde o valor venal é bem acima do valor de mercado? Tem? Não sinto firmeza nas respostas. Tem gente que faz assim para não saber se é assim ou não. Ou é assim? Tem? Opa, escutei a palavra absurdamente. Podia repetir? Absurdamente mais alto. Gostei do riso. Então vamos fazer o seguinte. Então está por dentro, né? Vamos fazer uma enquete aqui. Quem já tentou, junto à Prefeitura Municipal, reduzir o valor venal que esteja nessa condição, que esteja muito acima do valor de mercado? Alguém já fez uma tentativa? É difícil. Quando eu pergunto isso, não é uma plateia maior, às vezes aparece 1 ou 2 casos. Vou dar um exemplo paralelo para vocês entenderem onde eu quero chegar. Ver se vocês vão captar onde eu quero chegar. Hoje não, de 88 para cá, houve um reforço muito grande depois da Constituição para as pessoas obterem informações nos órgãos públicos. E o meio de obter essa informação se chama certidão. Você vai pedir uma informação por certidão. Então, todo cidadão tem o direito de pedir uma informação por certidão num órgão público. Não fornecer essa certidão dá um problemaço para o agente público. Um problemaço. Problemaço, que não é o caso aqui ficar dizendo qual é o problema. Então,
Há 10 anos atrás, e anos atrás é pleonasmo nos dois sentidos, há 10 anos, você entrava com um pedido de certidão, vamos mais, há uns 15 anos, você entrava com um pedido de certidão no órgão público, o órgão público não dava bola. Ele falava, esse munícipe chato aqui, esse cidadão chato aqui, eu vou ter que parar meu serviço para dar uma certidão para esse cara? Pelo amor de Deus, o que é isso? Estou cheio de serviço, cheio, nem li ainda contigo, como é que eu não tenho condição? Aí começou a aparecer os problemas, improbidade administrativa, até crime de responsabilidade, existe uma interpretação nesse sentido, e por aí afora. Mandado de segurança, mandando fornecer a certidão. Agora, eu conheço muitos municípios que têm uma determinação. Ó, quando alguém entrar com um pedido de certidão aqui, vão dar uma prioridade. Para a gente não ter dor de cabeça, não custa nada pegar e dar a certidão. Eu conheço municípios que têm essa determinação. Está muito longe de chegar no ideal, mas hoje eles dão uma importância maior para a certidão. Eles dão. Por quê? Porque começou muita gente a entrar, muita gente a usar esse dispositivo, os próprios advogados começaram a usar muito esse dispositivo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente começar a insistir em certas coisas, ela sai. Agora, isoladamente, é muito complicado. Por que a prefeitura hoje não dá bola para o valor venal? Porque, primeiro, o prefeito, com toda razão, não quer perder receita. Então, ele não quer reduzir o valor venal. Segundo, porque normalmente há um desconhecimento muito grande no setor jurídico das prefeituras, porque acham que não pode baixar o valor venal. E pode. Então, começo garantindo a vocês que a prefeitura pode reduzir o valor venal por um simples processo administrativo interno, desde que esse valor venal esteja acima do valor de mercado. Isso eu garanto, falo e assino embaixo, e põe o carimbão do Verdão, que é para reforçar. Isso é possível. Que se eu quiser esculhambar, não preciso dizer que carimbo eu ponho. Vocês já sabem, né? Já captaram isso daí. A prefeitura pode reduzir o valor venal de um imóvel administrativamente, se você provar que esse valor está acima do mercado. Muito que bem. Por que isso não acontece normalmente? Eu sou procurador de um determinado município já há 15 a 16 anos. De 10 anos para cá, eu acabo não tendo muito contato com o setor administrativo, porque eu sou procurador de segunda instância. Procurador de segunda instância fica mais em São Paulo, no tribunal, do que na prefeitura. Ele nem pode ter expediente. Porque como é que eu vou ter expediente se eu tenho que estar no tribunal? E um município de 130 mil habitantes tem uma carga de processos no Tribunal de Justiça e no Tribunal de Contas razoável. Então, eu tenho que ficar lá trabalhando. Então, eu tenho uma cota de processo, então eu fico fora. Então, me afastei um pouquinho. Mas, em compensação, eu dou assessoria para outras várias prefeituras no meu escritório. Então, eu posso ver o que acontece. Aí você pergunta assim, deixa eu ver os pedidos de redução de valor venal que entraram esse ano. Ah, o quê? Os pedidos de redução de valor venal que os munícipes entraram esse ano. Imagine, reduzir o valor venal, você está louco? E renunciar à receita? Você renunciar à receita, você está louco? Isso é uma máxima ignorância, com todo respeito. Ignorância no bom sentido, aquele de ignorar algo. Né? Por quê? Eu não acabei de falar aqui que o valor venal é a base de cálculo do IPTU? Não acabei de falar? Acabei de falar que ele tem que ser o valor de mercado, com todas as nuances que ele pode ter. Se ele faz parte do imposto, ele estiver errado, ele tem que ser corrigido, porque o lançamento do imposto tem que ser dentro da legalidade. Tem que ser dentro da legalidade. Agora, se o valor venal está acima do valor de mercado, ele está ilegal. Ele é ilegal. A prefeitura tem o dever de fazer a revisão desse valor venal. Mas não espere que ela vai fazer de vontade própria. Ela não vai. Você vai ter que provocar. Você vai ter que provocar.
Onde eu vou chegar? Tem municípios que tem até leizinha dizendo como é que isso vai acontecer. São Paulo tem uma lei que diz como que vai ser o processamento de um processo na prefeitura para reduzir o valor venal. A grande maioria das prefeituras das cidades não tem lei. Aí você vai fazer um processo administrativo fiscal. Como? Até eu falava mais coisa nessa parte, mas eu resolvi resumir. Primeiro, vamos traduzir em miúdos o que eu coloquei aí agora. Já sabemos que o valor venal é a base de cálculo do IPTU. A base de cálculo. A base de cálculo, se é o valor venal, tem que ser o valor de mercado. Nem mais, nem menos. Já sei que há um relaxo da prefeitura em fazer a planta genérica nova. Ela deveria fazer de 2 em 2 anos uma nova planta genérica, que é o prazo que eu acredito viável para ter justiça tributária. Mas ela não faz. E vai continuar não fazendo. Isso não é cultura brasileira. Justa tributação não é cultura nacional. E até me coloco agora parceiro dos prefeitos, eles têm as dificuldades dele e realmente, em certos pontos orçamentários, eles têm razão. Mas, em termos de justiça tributária, ninguém liga muito. É assim ou não é assim? Preciso aumentar o dinheiro aqui, vamos lançar uma contribuição. Ninguém pensa, né? Vamos lançar mais um imposto, vamos lançar mais não sei o quê. E assim vai, imposto, taxa, contribuição, assim por diante. Já sei que se ele for maior que o valor de mercado, ele é ilegal. Nem vou entrar aqui no assunto para dizer se ele for menor do que o valor de mercado, ele é ilegal também. Ele é ilegal. Ele é ilegal e a permanência disso por muito tempo pode gerar até consequências para o prefeito. Mas não é aqui palestra para servidor público nem para prefeito, então não vamos entrar. Vamos falar do valor venal maior do que o valor de mercado. Ele é ilegal. Contra a lei. Aí você vai fazer um processinho. Mas como é que você vai fazer esse processinho? Eu vou avançar e já vou voltar nisso daqui. Eu vou inverter um pouquinho assim, quer ver? Vocês não sabem como que eu achei isso aqui. Isso é uma partinha do site da Prefeitura de Goiânia. Eu estava no computador pesquisando a Prefeitura de Goiânia. Eu falei, será que aqui em Goiânia tem orientação no site para reduzir valor venal? Procurei. Aí eu não sei o que eu estava tomando, não me lembro, eu derrubei o que eu estava tomando. Daí eu fui pegar assim, bati o cotovelo numa tecla do computador, apareceu isso aqui. De tão fácil que estava o acesso no site de achar isso aqui, achei. Você vê, a Prefeitura de Goiânia teve a boa vontade, tudo bem, é ridículo o jeito que está escrito, mas ela teve a boa vontade de orientar o cidadão se ele quiser fazer um pedido de redução de valor venal. Aí ela colocou lá, não tome isso como exemplo, a Goiânia colocou, requisitos, em cima estava, como diminuir o valor venal, eu não sei porque não saiu, minha secretária não pôs, mas estava, como reduzir o valor venal, requisitos, número da inscrição do IPTU, coisinha que tem que constar no seu requerimento, motivo, CPF, RG, nome da mãe, do pai, não precisa, o pai é um detalhe, telefone para contato, e a propaganda da marca Xerox da Escritura, ridículo, né? Da Escritura, se for um compromisso de compra e venda, não pode, lógico que pode, se for matrícula, não pode, lógico que pode, aí pelo menos teve a boa vontade de fazer alguma coisa. Aí mais para baixo dessa página, não está escrito, aí vem o absurdo, isso foi eu que coloquei, tem esse texto aqui. A Lei 5.040 é uma lei municipal de Goiânia, está escrito isso daí no site. Se fôssemos colocar um efeito sonoro nesta ameaça da Prefeitura de Goiânia em relação ao seu cidadão, e fôssemos traduzir em miúdos o que a Prefeitura de Goiânia está falando, seria assim, olha, você quer fazer o pedido de redução do valor venal,
Você quer. Você vai fazer. Tá bom, filho. Você pode fazer. Pode fazer. Mas se você perder, eu faço assim que eu sou mais discreto, né? Que com as duas mãos é feio. Nunca faço com as duas mãos. Não faço uma coisa feia. Se você perder, filho do céu, aí ó, colinho do papai. Você vai responder pelas multas e outras penalidades incidentes sobre o tributo. Vai, faz o pedido aí, bonitão. Quais outras penalidades? Eu não sei, mas eu acho. Vê se isso é coisa... Podia ter uma foto do Geisel embaixo, do Figueiredo, do Fidel Castro, de quem mais? Do Lula. Podia ter aí algum negócio aí, uma foto de alguém, não é verdade? De qualquer regime oligárquico, déspota ou dessa natureza, monárquico não, porque é um regime extremamente respeitoso. Mas dos outros poderia, ditatorial e assim por diante. O que é isso, gente? Me colocasse então no site. Em compensação, é daqui que eu vou tirar tudo que eu preciso para falar para vocês. Do site da Prefeitura de Caxias do Sul. Conhece lá? Bonito também. Vamos lá, se puderem, qualquer dia. Como eu vou provocar a Prefeitura? Aí o site de Caxias do Sul fala um monte de coisa lá que não interessa. E no finalzinho da página, ele coloca lá, está falando, o site fala de redução de valor venal. O site da Praia Grande dá dicas para o munícipe reduzir o valor venal? O site da Prefeitura? Nunca entrei. Normalmente eu costumo entrar, mas eu esqueci. Olha o que fala no final da página. Outros documentos você tem que juntar no seu requerimento. Avaliações contra ofertas de imóveis, fotos, etc. E um requerimento fundamentado. O site dá dica para o cidadão. Ele dá. Agora eu vou falar o seguinte. Requerimento fundamentado. Então nós já sabemos que o valor venal é a base de cálculo do IPTU, que ele tem que ser o valor de mercado, que se ele estiver acima do valor de mercado, ele é ilegal e você pode combatê-lo administrativamente. Ótimo. Então você vai entrar com um requerimento na prefeitura. Você vai fazer pegar sua carteira de imóveis, vai pegar todos os carnês de IPTU, aquele que tiver o valor venal mais alto, você vai fazer um requerimento na prefeitura da forma que eu vou falar agora. Se você fizer só você, ninguém vai dar bola. Agora, se tiver 2 hoje, 3 amanhã, 5 amanhã, 10 amanhã, aí tem 200 requerimentos em trâmite na prefeitura, pode ter certeza que vai começar a incomodar. Aí alguma providência vai ser tomada. 1 ou 2 está fadado ao insucesso, infelizmente, é a cultura. Agora, um monte, bem feitinho, da forma que eu vou dizer aqui, repetidas vezes por todo mundo, a prefeitura vai começar a repensar no assunto, pode ter certeza. Hoje as prefeituras estão acomodadas, ninguém provoca, você se acomoda, não é assim? Eu tenho que fazer um requerimento, vamos lá, quando vou fazer esse requerimento? A qualquer momento do ano, com a seguinte diferença, se você fizer esse requerimento da forma que eu já vou dizer, se você fizer esse requerimento antes da data de vencimento da parcela à vista, vou repetir, se você fizer esse requerimento antes da data de vencimento da parcela à vista, já foi aqui? Já foi? Então agora só o ano que vem, nesse caso. Mas se você fizer antes, aplica o artigo 151 do Código Tributário Nacional. O que significa esse monte de coisa que está escrito aí? Significa o seguinte, se antes da data do vencimento você questiona um imposto, um tributo, para tudo, fica tudo suspenso. Você não tem que pagar ele por enquanto, você não paga. Aí o órgão vai decidir se você tem razão ou não. Se você tiver razão, ele diminui o valor do imposto e você paga lá o valor diminuído. Se o órgão falar, se o fisco falar que você não tem direito, que você não tem razão, você vai pagar o valor que ele lançou mesmo, sem juros e sem multa, porque fica tudo suspenso. Sem juros e sem multa.
Bonito que Goiânia falou, né? Perdeu, fio, multa e outras penalidades. Isso é um absurdo, uma heresia tributária. Então, se você fizer antes do vencimento, esse requerimento, suspende, para tudo. A prefeitura vai ter que analisar. Ah, mas se ela demorar 8 meses para analisar meu pedido, e eu perder? Se você perder, vai pagar o imposto no mesmo valor, sem juros e sem multa. E ainda com o plano de parcelamento retomado. É para ser assim. E muitos lugares fazem assim, outros não sei. Agora, se você fizer um requerimento depois da data de vencimento, que será o caso aqui, para quem for fazer, aí você tem que pagar o valor mesmo, paciência. Mas aí nós vamos dar um macetinho. Que não é nem muito técnico esse macete. Eu pergunto a vocês, nobres amigas corretoras e nobres amigos corretores, futuros integrantes do Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários do COFES. Pergunto a vocês. Qual é a palavra mais importante desta transparência? Sei lá como é que chama isso. Qual é a palavra mais importante dessa tela, desse escrito aí? Não. Boa tentativa, mas não é. Hã? Não. Não. Etc. Escutei. Quem falou? O etc. Por que o etc? Vamos juntar as palavrinhas aqui. Se eu vou, olha só o que eu vou dizer. Se eu vou entrar com um requerimento na prefeitura, dizendo que o valor venal está mais alto que o valor de mercado, eu vou ter que provar isso, concorda? Esqueça de fazer um pedidinho simples, diz assim, ó, tem que diminuir aí, diminui aí, ó, diminui aí. Eu uso boné, hein? Diminui aí. Porque o valor venal está mais alto que o valor de mercado. Ponto. Peço deferimento. Você não acha que o engenheiro da prefeitura vai sair do setor dele para ir lá no teu imóvel avaliar, né? O que vai acontecer? O carinha lá do cadastro imobiliário vai digitar no computador o número de inscrição do carnê e vai bater com este dedo, que é propício para o seu requerimento, ele vai bater com este dedo, não sei porque dão risada quando eu faço isso, é um gesto qualquer, vai bater com este dedo na tecla Enter. O que vai acontecer? A impressora matricial, com seu barulho característico, vai imprimir o que está na planta genérica de valores, o mesmo valor venal que você está questionando. Aí ele vai escrever, indefiro o pedido. É isso que vai acontecer. É isso que acontece. Também, se fez um requerimento de uma linha e não juntou mais nada, o carinha foi lá no programa da planta genérica de valores. Indefiro. Então, primeira coisa, o requerimento é simples, é de pouquíssimas palavras. Excelentíssimo senhor secretário de Finanças, o negócio é o seguinte, não vai escrever assim. Uma vez falei, o cara escreveu mesmo, o negócio é o seguinte. Aí ele falou, aqui está errado. Ele, por quê? Não tem 2 pontos? Eu falei, pelo amor de Deus. Mas você vai escrever, o negócio é o seguinte, o imóvel da rua tal, inscrito no cadastro imobiliário, você sabe fazer requerimento, se encontra com o valor venal mais alto que o valor de mercado. Valor venal tem que ser o valor de mercado. Sendo assim, esse lançamento de IPTU está ilegal, porque o valor venal é a base de cálculo do IPTU. Então, o valor venal tem que ser o valor de mercado. Se ele está acima, ele está ilegal. Solicito a correção desse valor venal e um novo lançamento do imposto. Expedir um novo carnê com um valor de IPTU mais baixo, com a base de cálculo mais baixa. Peço deferimento, né, data, assinatura, né, para quem é maçom, 3 pontinhos, assim por diante. Agora, depois dessa belíssima folha, se eu estou dizendo que o imóvel está acima do valor de mercado, o que eu tenho que juntar para comprovar? Provas uma avaliação. Pela experiência que eu tenho visto por aí, se você ligar para 2 colegas seus e falar assim, fulano, dá uma avaliação para mim aí, do imóvel tal, que eu estou requerendo aqui na prefeitura, a redução do valor venal. Aí ele passa por fax,
para você, que é uma folha só, então ele passa por fax. Aquela folhinha que eu disse agora há pouco, né? Preencha as lacunas. Vem 2 folhinhas para você. Você contente, né? Você comprou um Panasonic que funciona com sulfite. Não é nem aquele de bobina, você é chique. Então, já sai no sulfite o fax. Você não precisa nem xerocar, porque o fax de bobina some, né? Some. Aí você pega aquelas dois papéis, junta com o seu e põe no requerimento. Vai adiantar? Esqueça. Não vai. Deveria. O poder público deveria. Porque isso é uma coisa que eu defendo como professor de direito administrativo. Quando se trata da busca da justa tributação, basta um assopro do contribuinte. E cabe ao fisco buscar a verdade. Uma coisa que eu defendo. É um absurdo o poder público indeferir um requerimento, dizendo assim, não trouxe informações necessárias. Pare com isso. Se eu dou um assopro de uma linha num papel higiênico e falo, isso está errado, assine protocolo, é dever da administração pública promover todas as diligências para esclarecer o que estou dizendo em prol do interesse público. Mas quando nós vamos ter essa consciência no Brasil, eu não vou ver judiação em mim. Não vou ver. Eu fumo, tomo uísque, daqui a pouquinho já vou infartar. Eu não vou ver. Quem sabe meus netos vão. Né? As baleias também não, que morreram na época do Roberto Carlos. Quer dizer, quem que vai ver isso de nós? Talvez ninguém. Ninguém. Então, vamos trabalhar com a cultura que existe. Temos que dar elemento para o poder público. Vamos fazer uma avaliação decente, bonita, mostrando com todas as peculiaridades inerentes àquele imóvel, ao etc. da vida, que aquele imóvel é ele tem a sua história, ele tem o seu valor, ele tem a sua peculiaridade imobiliária que os outros não têm. Aquele imóvel tem. Peculiaridades que não foram vistas na planta genérica de valores, porque ela é genérica, ela é setorial, ela não é individual. Planta genérica que é mal feita, que não consegue chegar aos valores próximos de mercado, não consegue colocar direitinho os valores, porque ela é genérica. Então, vamos contar o histórico desse imóvel, o etc. desse imóvel, da casa dos pais da Suzane. Vamos contar, olha, esse imóvel desvalorizou, porque mataram aí a turma aqui, mataram aí. Então, o valor venal dele está 1 milhão, hoje ele vale 500 mil, porque mataram aí. Concorda que é uma peculiaridade desse imóvel dos pais da Suzane? Como eu tenho certeza que vocês conhecem vários imóveis que têm peculiaridades que outros não têm. Não é assim? Cada imóvel tem sua história, cada pessoa, o imóvel é uma pessoa humana. É uma comparação que eu faço. O imóvel, nesse sentido, é uma pessoa humana. Tanto é assim, que a gente sonha mais com a casa nossa do que com a mulher dos nossos sonhos, ou com os homens dos nossos sonhos, não é verdade? Se eu achar a minha cara metade, achei, né? Se a carne achar a unha, tudo bem, né? Carne, unha, peninha, viajou, né? Que horrível, podia falar qualquer coisa, não isso. Agora, a minha casa eu quero ter. Chega a ser até mais importante que outros valores. É cultura brasileira, capitalista. O sonho da casa própria, é assim. É ridículo, é absurdo, mas é assim. É cultura de país de terceiro mundo, colonizado por cultura europeia que já veio desse jeito. Não cabe mais em nível mundial. Mas tem que trabalhar com o que existe hoje. O que existe hoje. O que acontece? Cada imóvel é uma pessoa. Cada imóvel tem sua história. Cada imóvel que você vai avaliar tem uma história que vocês, corretores, sabem. O engenheiro e o arquiteto, na frieza do cálculo, não sabem. Vocês sabem. Porque, de repente, imóveis iguais podem ter tido vendas, valores de 200 aqui, mas o imóvel do meio pode não valer 200, porque ele tem sua peculiaridade, que você, corretor, sabe distinguir e enxergar, que você tem experiência. Então, vamos mostrar nesse requerimento, já que, infelizmente, o poder público não vai atrás da verdade tributária, vamos mostrar nesse requerimento, tintim por tintim, não sei porque falam assim, mas eu falo porque todo mundo fala, tintim por tintim. Alguém sabe? Alguém sabe o que significa a emenda ficou pior que o soneto? Eu sei o significado da frase, mas o que é isso? Não sei. Mas a gente fala, então vamos falar. Tintim por tintim, vamos mostrar para o poder público
o verdadeiro valor de mercado deste imóvel. E dizer a ele, olha aqui, o valor de mercado dele, olha o valor venal, está mais alto. Vamos juntar tudo que a gente puder, tudo nesta avaliação criteriosa, né, recheada de informações do poder público. Só isso basta? Não, não basta. Por quê? Se você jogar esse requerimento na prefeitura, ele vai morrer, ele vai morrer. Ele vai morrer. Você vai ter que ficar em cima dele. Se você quiser criar uma cultura na sua cidade, você vai ter que ficar em cima desse requerimento. Se você perder, você vai ter que recorrer. Você vai ter que chamar outros amigos corretores e falar assim, vamos pegar nossas carteiras de imóveis e vamos entrar com pedido de redução de valor venal. Vamos cobrar? Se quiser cobrar, cobra. Pode cobrar até no sucesso, né? Um percentual da economia, sei lá como quiser cobrar. Cobra. Ah, não quero cobrar. Então oferece no seu hall de serviços, ó, quando você deixa o seu imóvel aqui na minha carteira, além dos serviços X, Y, Z, que todos os corretores prestam, eu ainda tento fazer a revisão do seu valor venal. Eu quero ver uma prefeitura que tenha peito de fazer o seguinte, é possível a gente fazer a avaliação retroativa, concorda comigo? É possível, isso existe. Eu consigo provar que o valor venal está mais alto há 1, 2, 3, 4, 5 anos, que é o prazo máximo da prescrição tributária. Eu consigo. Eu consigo provar o valor de mercado de um imóvel de vários anos. Não consigo? Sabe até o que é possível? Se você provar para uma prefeitura que faz 5 anos que o valor venal está mais alto do que o valor de mercado, além dela ter que corrigir o atual imposto, ela tem que calcular quanto você pagou a maior e te devolver o maior que você pagou de imposto. Isso é totalmente possível e legal. É lógico que você vai chegar no guichê lá, o cara vai falar que você está sonhando. Por quê? Porque ele está ali o dia inteiro atrás do guichê e não tem nem obrigação e nem ganho suficiente para ir atrás de maior conhecimento. Ele tem que tentar fazer bem o que é a atribuição dele. E olha lá, se ele fizer isso, está bom demais. Falo isso sem receio de atingir ninguém, porque eu também sou servidor público há 16 anos. Então, se ele fizer aquilo lá, está bom. Ninguém vai concordar com você. Mas eu garanto a vocês que isso é plenamente possível. Agora, um requerimentozinho só isolado, de ação, perdidinho, não vai. Ora, um hoje, um amanhã, 3, 4, 5, 9, 10, 200 requerimentos tramitando na Prefeitura de Praia Grande, solicitando a redução dos valores venais que estão acima do valor de mercado. Se for na gestão de um prefeito consciente, ele vai ligar para o Adelino e falar assim, Adelino, eu não aguento mais com os corretores de imóveis. Vamos marcar uma reunião? Vamos ver aonde que está acontecendo o problema, vamos ver uma forma de eu não perder receita e tributar de maneira mais justa. Se eu não puder diminuir, vou dar uma sugestão agora que é absurda, mas às vezes acontece. Se eu não puder diminuir o IPTU, sei lá, cara, pelo menos o ITBI, eu possa diminuir, pelo menos as transações na hora de efetivar as transações, o imposto de transmissão, vamos diminuir o imposto de transmissão então, quer dizer, você acaba atacando uma coisa e reflete na outra, porque eu não aguento mais, é 200 requerimentos por mês para baixar o valor venal, nunca teve isso aqui, por que que aconteceu isso? Aí vocês não contam que fui eu que vim falar, vocês não contam, porque senão o dia que eu vier aqui na Praia Grande, eu já viu o que vai acontecer comigo, né? Já viu? Ah, foi aquele lá? Foi. Já viu? Agora, você imaginou o que pode acontecer? O poder de negociação que isso pode dar para a categoria na prefeitura? Vamos fazer uma planta genérica nova? Vamos chamar os corretores, porque ó, aqui, ó, a força que eles mostraram. Tem prefeitura que abre a porta para os corretores, tem prefeitura que fecha e não quer nem saber, e odeia, por sinal, os corretores, dificulta até certidão de negativa de débito. Aliás, uma dica para vocês, quando o servidor público fala assim, eu não posso dar certidão negativa de débito para você, não posso, é sigilo tributário, sigilo,
só se tiver procuração, só se você for o dono do imóvel, né? Isso é o maior absurdo que pode ter na face da terra. O IPTU, imposto real, ele é relativo ao imóvel. Se eu passar aqui, eu invoquei com uma casa, eu posso ir amanhã na prefeitura e solicitar uma certidão tributária dessa casa, se ela deve, se ela não deve, qual é o valor venal, eu posso. Nossa, mas você vai ficar sabendo que tem débito nesse imposto, e daí? Existe um dispositivo no Código Tributário Nacional que impede que a administração pública revele dados que ela consegue do contribuinte em razão da fiscalização. Então, vai o fiscal do ICMS num lugar lá, numa empresa, e devassa a empresa, livros empresariais, pega tudo. Se você pegar os livros de uma empresa, toda a contabilidade, você concorda que você descobre se ela está bem ou se ela está falida? Aí vai o fiscal e fala, a empresa está falida. Aí ele está revelando uma coisa que ele só soube porque ele fiscalizou os livros. Agora, IPTU não, imposto real. Qualquer um pode ir lá pedir uma certidão de valor venal, qualquer um pode ir lá pedir uma certidão negativa de débito, qualquer um pode pedir uma certidão em nome de quem está cadastrado. Isso é totalmente público, não tem nada a ver com revelar segredo tributário, nada. É que a gente aceita muito passivamente as negativas da prefeitura. A gente fala, não pode? Tá bom então, tá bom. A gente chega até a começar a levar vaselina, né, para ouvir as respostas, não é verdade? Pois não. Deve cobrar. Pelo seguinte, há um dispositivo na Constituição que diz o seguinte, toda certidão é isenta do pagamento de taxa. É isso? Tem um dispositivo na Constituição, artigo 5º, inciso 34, a linha B. Toda certidão você não tem que pagar taxa. Mas eu penso o seguinte, quando você paga um valor X pela expedição de uma certidão, você não está pagando uma taxa. Taxa é outra coisa, é taxa de serviço público, é taxa de poder de polícia, é uma espécie de tributo. O que você está pagando ali é um ressarcimento pelo custo da emissão daquela certidão. Agora, tem que ter razoabilidade. Eu já vi lugar aí cobrar 20, 25 reais para fornecer uma certidão. Isso é um absurdo, isso é uma inconstitucionalidade. Isso é uma irrazoabilidade. Verdade mesmo que eu escutei isso? Onde custa só isso? É que 25 eu já acho o cúmulo do absurdo. Porque o que eu penso que é essa taxa? Que isso não é uma taxa. Isso é um emolumento, é um preço público de ressarcimento ao serviço. Depois um visa-lucro. Então, em tese, quanto ele gasta para expedir aquela certidão, o papel, o cartucho? Então, cobra lá, cincão, se der, que dá para falar cincão ainda, né? Vamos ter fé. Cobra cincão, cobra 4,50, cobra 6 reais. Aí, de repente, se pedir uma certidão que dá 400 páginas. Espera aí, então vamos cobrar por página, que nem faz o Poder Judiciário. 400 folhas, vai um cartucho inteiro para imprimir, o cartucho custa 80 reais, então vamos cobrar. É um ressarcimento daquilo que está sendo dado. Ora, 27 reais chama-se falta de razoabilidade administrativa, não tem cabimento se cobrar um valor desse, não tem. Isso aí, eu até imagino que aconteça, porque eu estou no Poder Público há 17 anos. Senta todo mundo e fala assim, vamos dar uma aumentada nos preços públicos, para dar uma reforçadinha no caixa, por onde a gente pode reforçar? Isso é desespero de causa de todas as prefeituras. Porque no Brasil terceirizou tudo para o município, deu tudo obrigação para o município, e não deu meios de ele aumentar a renda. Então é desespero que fazer, a gente tem que entender por esse lado. O prefeito Ayada fica desesperado, fica, porque é muito encargo e pouca receita. Mas tem que ter um limite, né? 27 reais uma certidão é simplesmente um absurdo. A prefeitura de Mairim, que uma época cobrava 11 reais para você protocolar um requerimento. 11 reais para protocolar um requerimento. Isso é um absurdo. Isso é um negócio que não tem um pingo de cabimento, você cobrar 11 reais para protocolar alguma coisa. Cobra, por quê? Que vai protocolar, vai ter que pôr uma capinha, vai gerar uma despesinha, então cobra lá, cincão, de novo, para protocolar um requerimento, 4 reais, ora, 11 reais para protocolar. Tudo tem que ter razoabilidade. Então vamos recapitular.
Por que esse último e-mail aqui? Esse e-mail de cima da IG, como faz anos que eu não consigo abrir, porque nunca abre. Ele não abre. Você vai lá, o negócio não abre, não abre. Então, descartem esse e-mail da IG. Esse não presta. Então, vai valer o e-mail de baixo. De baixo. Pelo amor de Deus, não me pergunte se tem BR. Porque essa pergunta cretina sempre me é feita. Se alguém pensou nessa pergunta, está cheio de pé de coco para se enforcar depois. Não está escrito .com? Todo mundo. Aconteceu isso. Tem BR? Assim, desse jeito. Eu sei o que tanto de BR, tem BR, né? Sem BR. Porque outro dia eu recebi uma ligação dizendo, professor, estou tentando mandar um e-mail para o senhor, eu não consigo. Já mandei vários, o que está acontecendo? Eu falei, quem é que o senhor está mandando? No Carlos César Pinheiro, @gmail.com.br. Eu falei assim, mas o senhor não lembra que eu falei lá, aquela brincadeira que eu fiz no final da palestra? Ah, achei que era mentira, porque o senhor tinha esquecido de pôr no painel. Eu falei, tá bom. Que time? Não preciso nem falar, né? Recapitulando. Formar uma cultura, em primeira mão, para que a prefeitura revise sua planta genérica de 2 em 2 anos. Trabalho de escravo, trabalho de sementinha. Como é que pode fazer? Você pode ter um prefeito consciencioso que abra as portas para os corretores de imóveis e demais colaboradores e faça um trabalho de acompanhamento. Formar uma cultura de todos os corretores de imóveis pegarem os carnezinhos dos seus clientes, dos imóveis, e aonde tiver valor venal mais alto, ingressar com o pedido e acompanhar esse pedido com as peculiaridades que eu disse em relação a esse pedido, ficar em cima, até começar a incomodar. A hora que começar a incomodar, tenha certeza, vai incomodar. Vai, porque eu sei como é que funciona dentro. Em que peço trabalhar também de fora para dentro, eu trabalho de dentro para fora. E eu sei que isso vai incomodar se acontecer em alguma cidade. Formar essa cultura, vamos atrás, vamos bater forte. Vamos parar de reclamar e vamos agir. Vamos agir, tem meios de agir. Né? Por que o e-mail? Esse e-mail eu chamo de e-mail pós-palestra. Por quê? Minha palestra é longa. Então, normalmente, quando eu acabo, ainda mais hoje que a gente ficou preso no trânsito de São Paulo, quando eu acabo, apesar que teve um evento aqui antes, né, a gente ficou esperando um pouquinho lá fora. Muito bacana, por sinal. Quando eu acabo, já é tarde, está todo mundo cansado, não é verdade? Os corintianos estão bravos, querem ir embora, não é verdade? Então, esse e-mail, eu denomino como pós-palestra. Pós-palestra. Você vai lá no teu escritório, você vai fazer alguma coisa relativa a valor venal, você resolveu fazer um pedido de valor venal, de redução, aí você vai trocar a experiência comigo, você vai me passar e-mail, viu, olha o que aconteceu, socorro, olha isso, olha aquilo, o que você acha, olha o que a prefeitura falou, tem cabimento, que não sei o quê, e vamos conversar online a respeito da tentativa de vocês. Eu quero ajudar a fomentar esse tipo de coisa, é muito interessante. Então, vamos atrás. Ah, você vai cobrar de eu mandar o e-mail? Vou cobrar uma cerveja quando eu vim aqui para tomar junto com vocês, cerveja bem gelada, mas não vai me dar cristal, esse negócio aí, foto do Daniel. Mas uma cerveja, né, original, né, boêmia, não é verdade? Cerveja, né, aquela alemã, que eu não sei pronunciar, né, porque eu não sou alemão, sou parecido com o Schumacher, mas não sou alemão, não é verdade? É para a gente bater papo, para a gente discutir esse assunto online. Porque surge dúvida, a pessoa que quer trabalhar com isso depois, que quer experimentar, quer ver como é que vai fazer, ela vai ter dúvida, ela vai falar assim, ah, e agora, o que eu pergunto? Pergunta para mim, está aí, ó, à disposição para usar e abusar. E uma coisa importantíssima ainda desse e-mail, que eu acho que é fundamental, porque G-meio, não é G de gay, é G de gato, olhinho verde, bafinho de peixe, quando passa a mão, arrebita o rabinho, né? Muito obrigado pela presença de vocês.